Muito boa noite! 9 horas pontualmente. Vamos esperar aqui os nossos amigos que vai chegando. Eu já compartilho, já está sendo compartilhada com você nesse momento. Você que segue a nossa página, você que segue o nosso trabalho, nós já estamos compartilhando com vocês aí, para que vocês, então, não percam nem um segundo do assunto, do tema de hoje que nós vamos falar, né? E o tema de hoje está bem interessante. Vamos, então, ouvindo vocês dando boa noite para quem vai chegando agora. Então, vão dando boa noite aí para mim, vão me dando ok, dá um som, tá legal. O tema de hoje é Felizes os que creem sem ver. Esses são os mais felizes. A Marta Dani já chegou, Pamela Silva, Helena Romão, já temos aqui algumas pessoas conectadas conosco. Vão compartilhando com seus amigos, aqueles que você acha que precisa ver essa live, você já vai compartilhando com eles. Boa noite, iluminados! Aqui estamos com um tema interessantíssimo. Interessante. E hoje a gente quer que você preste bem atenção no tema, no assunto que nós vamos falar, porque o assunto que nós vamos falar hoje, galera, vocês não fazem ideia. Então, a gente está esperando só vocês irem chegando, né? Eu estou compartilhando também com todos vocês, para que vocês não percam nada do assunto que nós vamos falar. Felizes os que creem sem ver. E aí estamos nós aqui. Todo mundo chegou, a minha amiga Betina, a minha grande amiga Olga, tá chegando todo mundo devagar. Vem chegando, gente. Vem chegando, porque hoje o tema é interessante. E vocês não fazem ideia o que eu separei para falar para vocês sobre esse tema. Felizes os que creem sem ver. Então, enquanto eu estou aqui compartilhando também com algumas pessoas, vocês já vão compartilhando aí com os seus amigos também, né? Vai compartilhando com seus amigos, vão compartilhando com todo mundo, porque o que a gente quer é que você entenda todo o assunto que nós vamos preparar, que já está preparado para vocês aqui, para que vocês, então, fiquem firmes aí. Vamos lá, vamos ver quem está chegando. Já temos algumas pessoas, já podemos entrar no nosso tema. E o nosso tema de hoje está interessante. Felizes os que creem sem ver. Nós vamos falar muito sobre isso dentro desse tema, e eu acho que eu já vou começar falando isso para você. Chegando, e a gente vai dando sequência, ok? Então, vamos começar? Vamos começar sem mais delongas. Se tiver comentários aí, eu vou acompanhando por aqui os comentários. Deixa eu só baixar o volume do celular aqui, senão fica aqui. Muito bem, galera. Eu coloquei esse tema e nós estávamos aqui lendo e relendo as nossas coisas. Eu sempre faço umas folhas, coloco aqui na frente. Então, vocês vão ver que dessa vez eu não estarei olhando para a lateral, né? Na televisão, estarei olhando aqui para baixo, naquilo tudo que eu separei para você. Então, eu quero que vocês primeiro entendam tudo que eu vou falar aqui, para que nós chegamos lá na frente, onde condiz com o tema da nossa live de hoje, que é Felizes os que creem sem ver. Primeiro, a gente precisa entender que nós vivemos num mundo de dualidade. O que é essa dualidade, né? Essa dualidade significa os dois polos, explicados aí pelo Caibalion. Então, vamos dar um exemplo. Alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda, são alguns dos milhares de exemplos de polos opostos, com os quais nós convivemos com esses polos, né? Então, para que o polo exista, sempre é necessário que o outro exista também. Então, seria impossível ter o lado direito sem que houvesse o lado esquerdo. Seria sem chance. E isso, nós vamos entender hoje o que isso quer dizer. Deixa eu só ver quem está chegando aqui, porque tem muita gente que vai chegando depois. E aí, deixa eu ver. Luciene Silva, boa noite. Luciene Silva, boa noite. Gilcelene Marques, boa noite, amiga. Boa noite. Então, deixa eu dar mais... Eu estou olhando aqui, porque são muitos comentários aqui, né?
Kemuel Santos, Gui, quanto tempo. Então, vocês entenderam que tudo tem os dois polos. E aí, vocês estão querendo, talvez alguns estão perguntando, o que isso tem a ver com o tema da live de hoje, que é felizes os que creem sem ver. Existem algumas regras que a gente precisa saber para conquistar aquilo que a gente quer, seja saúde, trabalho, negócio, né? Prosperidade, porque eu já falei, prosperidade começa aqui na mente primeiro. Então, são essas coisas que a gente precisa entender. E o primeiro passo, e aí vem o que tem a ver com o título da nossa live, que é Felizes os que creem sem ver. O autor, quando escreveu esse texto, ele disse que queria fazer uma analogia sobre, por exemplo, um carpinteiro e as suas ferramentas. Ele pode ter as mais modernas ferramentas, isso é indispensável. Mas, se ele não for um carpinteiro de primeira categoria, ou seja, capaz de utilizar as ferramentas com a habilidade de um mestre, isso não terá importância de ter as melhores ferramentas. Ou seja, não basta ter as melhores ferramentas, ele basta ser um carpinteiro. Dei um exemplo do carpinteiro, mas nós podemos falar aí de motorista, de táxi, de chofer particular, de qualquer outra profissão. Então, você precisa entender. Aí tem um outro ditado que as pessoas dizem assim, eu estava no lugar errado ou não estava no lugar certo. A primeira coisa que você precisa entender é, não basta estar no lugar certo e na hora certa. Você precisa ter certeza de que você é a pessoa certa. Aí sim, você vai se convencer que está no lugar certo e na hora certa. Né? E eu quero fazer a mesma pergunta. Primeiro, olha quantas perguntas existem para ser respondidas. Você vai responder isso internamente para você. A primeira delas, quem é você? Né? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos ou suas características? Qual a sua opinião sobre você mesmo? Quanta confiança você tem em si? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ter? Aí o ter tem 3 pontinhos. Ter o quê? Ter trabalho, ter saúde, ter dinheiro, ter sucesso, ter felicidade, ter um matrimônio feliz. Né? É tudo isso. É seu critério. Então, qual é a sua capacidade de agir, apesar do medo, apesar da preocupação, do incômodo ou do desconforto? Qual a capacidade que você tem de agir? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer? Então, tudo isso eu coloquei aqui. Então, por quê? Porque o fato é que o seu caráter, o seu pensamento e suas crenças são os fatores que vão determinar o grau de sucesso que você vai ter. Seja no emprego, no casamento, na prosperidade, na saúde, na sua vida do modo geral. Da sua vida do modo geral. Então, os maiores conflitos que existem, e você precisa dominá-los, porque aí está a chave do sucesso. Qual que é a chave do sucesso? É despertar a sua própria energia. Isso é que vai atrair as pessoas até você. E quando elas aparecerem, fature, aproveite, faça uso disso tudo. Então, eu vou chegar agora na parte importante da nossa live, que é felizes os que creem sem ver. Mas essas perguntas é para você responder hoje à noite, quando você for dormir. Então, reveja essa live. E refaça essas perguntas dentro de você. Eu quero um trabalho. Qual é a sua crença? O que você pensa sobre o trabalho? Você trabalha por dinheiro? Você trabalha porque precisa do dinheiro? Tive que espirrar, desculpem. Então, você trabalha porque você precisa do dinheiro? Porque você tem a necessidade daquilo? Ou você trabalha por prazer e o dinheiro será uma consequência? Não é? Você trabalha por obrigação? Se você trabalha por obrigação, você não está fazendo aquilo que você gosta. Isso são as coisas fundamentais que nós precisamos entender. Eu conheço gente, eu tenho muitos amigos. Eu tenho amigos, por exemplo, professores. Eu tenho amigos policiais. E que diz para mim, eu não estou contente. Eu falo, cara, por que você prestou um concurso? Para ser policial, para ser professor? Cara, porque era estabilidade. Né? Eu não vou ser mandado embora. Então, as pessoas hoje estão trabalhando... Eu quero estabilidade. Né? Eu quero isso. Eu falei para todos os meus filhos, olha, meus filhos terminaram o primeiro grau, que diz, né? Esse terceiro ano agora, que na minha época, oitava série, você já era, quarta série já era rei, né? Já tinha certeza, estava concurso com quarta série. Depois oitava, depois primeiro ano. E eu disse para eles,
Vocês querem fazer o que da vida de vocês? Se você quiser ser um médico, você precisa estudar e fazer a faculdade, né? Se você quiser ser um advogado, você precisa estudar direito. Agora, você quer ser o quê? Ah, eu quero ser milionário, meus filhos disseram. Eu disse, vocês não precisam estudar, então não. Então, vocês vão começar a pensar no que fazer para vocês terem esse dinheiro que vocês estão falando que vão ter. Ah, eu quero ser um empresário. Então, vocês vão criar uma fórmula, né? E vocês veem aí, em vários depoimentos, que mais da metade das pessoas bem-sucedidas nem tem estudos. Muitos têm menos estudos do que eu, que é o primeiro grau completo. Fiz faculdade, não terminei nenhuma, né? Então, só para vocês entenderem isso, é que você precisa primeiro entender o que você está fazendo e por que você está fazendo. Aí eu separei aqui, ó. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades. Grandes quantidades, seja de dinheiro, de sucesso, de amor, de parceria, para enfrentar os desafios, né? Então, os desafios da vida, eles vêm. Então, o que você precisa entender é, você precisa estar preparado. Muitas vezes você pede as coisas para o universo e não está preparado para receber. Não é? E aí tem tanta crença sobre isso, tantas coisas que você precisa entender. Lá no grupo Iluminados 2, eu vou deixar vários exercícios lá para ser feitos, para vocês começarem a fazer, para mudar esse conceito que você tem de si mesmo. E onde entra, vocês devem estar perguntando o título da live, Felizes os que creem sem ver. Entra exatamente no que eu vou falar agora para vocês, olha só. As raízes, as árvores, né? Vamos falar de árvores, não comparar nós com árvores. As raízes, elas geram os frutos. Então, imagine uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Né? Aquilo que nós produzimos são os nossos frutos. Inclusive os nossos filhos, porque foram produzidos por nós, com amor, com carinho, né? São os nossos frutos. Mas não é só isso que são os nossos frutos. Os nossos frutos são os nossos trabalhos bem-sucedidos, né? A casa que você comprou, ou a casa que você mora de aluguel também é um fruto. O dinheiro que você paga seu aluguel. Tudo na nossa vida. A nossa vida inteira é um fruto, né? E os frutos são o quê? São os nossos resultados. Então, qual é o resultado que você tem? Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai falar, que resultados eu tive satisfatórios para você? Então eu falo, gente, você precisa parar, olhar e se encontrar. Onde você está? Nesse momento, qual é a situação que você está? E muitos dizem, eu não quero nem pensar. Você precisa encontrar a situação e o lugar que você está. O que você precisa entender é que você não precisa alimentar o sentimento da situação que você está. Então, olha só que coisa interessante. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos, que seriam os frutos da sua vida. Se você olhar e não gostamos. Muitos acham que frutos que produzimos são poucos, outros acham que são pequenos, não é? Desejo. Então, o que você precisa entender, então? O que você precisa fazer? A maioria das pessoas, e isso a maioria mesmo, tem se dedicado, ou tem dado mais atenção, aos resultados. E você diz, mas não é para focar nos resultados? Focar é uma coisa e dar atenção a outra. Porque de onde eles vêm? São as sementes, são as raízes que geram. Né? As raízes. Então você começa a imaginar, você cava um buraco numa terra, lá você planta alguma coisa. Você planta uma pequena semente. Vou dar um exemplo, você planta uma semente de melancia. Eu fazia isso nas minhas palestras, eu dava uma melancia para uma pessoa, dava de presente para ela. Tinha uns que tinham trabalho para levar para casa e dava uma semente para outra. E dizer, qual é a diferença? A diferença é que naquela melancia tem um monte de sementes. E naquela semente que eu entreguei pequenininha, tem um monte de melancia do tamanho daquela. Então, se você olhar, a semente produz uma raiz. A raiz vai crescer por baixo da terra para ser a estrutura dessa planta. Coisas que você não vê. Coisas que você não vê. O que você vai ver da terra para cima, onde vai gerar a árvore e onde vai dar os frutos. Agora, se você não gosta do fruto que você vai colher, revise o que você plantou então. Por que você plantou tal coisa se você não gosta? Se você não gosta de pimenta, eu falo isso porque eu adoro pimenta, se você não gosta de pimenta, por que você vai plantar pimenta na sua casa? Para dar para os outros? Ou para alguém chegar, nossa, que maravilha que você tem pimenta, ai cara, quero uma muda. Eu não planto pimenta, eu planto aquilo que eu gosto.
Eu planto pimenta, no meu caso, porque eu gosto, mas eu não plantaria pimenta se eu não gostasse de pimenta. E eu gosto muito de pimenta. Então, o que a gente entende, e isso também é explicado pelo Carvalhão, o que está em cima é como o que está embaixo. Ele diz, ó, é o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É impossível que produza o visível. Ou seja, é o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que se você não mudar os frutos, primeiro tem que trocar. Para você mudar os frutos, você tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Então vocês vão me perguntar, mas eu estou mudando, eu estou pensando. Cara, faz um exame de consciência. Se você não conseguir manifestar nada na sua vida ainda, se você não conseguir manifestar, que seja R$1, falando em dinheiro, ou que seja uma casa nova que você quer mudar, um carro novo, uma roupa nova, é porque você ainda não mudou a raiz como a árvore. Se você não quer colher pimenta, você tem que mudar a semente que você plantou. Você tem que arrancar esse pé de pimenta e ir lá e plantar outra coisa no lugar. É simples. É fácil de entender. Você precisa fazer uma auto-hipnose, né? Você precisa aprender a auto-hipnose, fazer com você a auto-hipnose, para você entrar num transe tão profundo que você consiga ir lá no seu íntimo e retirar as raízes, retirar e trocar essas sementes, para que produzam os frutos que você quer. E é isso. Então, por que diz aqui que você é o invisível que produz o visível? E aí eu vou repetir para vocês, lá no começo da nossa live, o tema dela. Felizes os que creem sem ver. Por quê? A maioria de nós, e eu falo isso porque eu também seguia esses coaches, outras pessoas, até hoje eu sigo algumas pessoas muito, muito bacanas que tem aí nas redes sociais. Porém, 98% das pessoas querem ver, deixa eu ver como é que esse cara tá. Esse cara tá bem? Não, se ele estiver bem, eu vou estar bem. Não se compare, porque você não sabe o que essa pessoa fez para estar bem. Então, eu digo que felizes os que creem sem ver. Muitas dicas que eu dou aqui gratuito para vocês, eu tenho, tem gente que eu já vou repetir, tem gente que nem compartilha, embora sabe, porque comenta que a dica é legal, mas, eu quero ver primeiro. Então, meu amigo, quando você for numa fazenda e tiver um pé de laranja, pega uma enxada, cavuca lá para você descobrir se a raiz é de laranja. E isso é acreditar no invisível. Porque é o invisível que está lá embaixo da terra, que nós não vemos, que produz. E é o invisível que está aqui dentro de mim, dentro de você, que vai produzir aquilo que você está buscando na sua vida. Enquanto vocês não entenderem isso e não revisar isso, e a dificuldade que algumas pessoas estão tendo em revisar isso, eu falei num grupo que nós temos privado sobre 3 pessoas que estão aqui. Kemuel, Lena Romão e Olga. Eu falei, né, sobre algo aí que elas já sabem. Eu não vou falar aqui, porque é pessoal, mas é algo que vai acontecer de bom. Por quê? Porque estão preparadas. Estão vivendo numa 5ª dimensão. E não estão se deixando cair, se deixando puxar aqui para baixo. Porque estão acreditando no invisível. Se eu chamar vocês e trazer na minha casa e falar, olha, aqui eu plantei o pé de jabuticaba, aqui eu plantei o pé de laranja, aqui o pé de limão, aqui isso, vocês vão falar, e onde está? Porque vocês não estão vendo, não nasceu ainda, né? Para ter a semente. E isso é acreditar no invisível. Nós usamos esse exemplo das plantas para ficar mais fácil para você entender. É o invisível que produz o visível. Mas tem pessoas e quer ver as coisas acontecerem. E ainda diz, eu só acredito, eu vou colocar essa lei em prática, mas eu quero ver se vai acontecer comigo, né? E você precisa entender. Por que felizes os que creem sem ver? Porque é esses que estão produzindo os frutos. É essas pessoas que estão acreditando no invisível, que muitos estão a um passo de acontecer uma coisa absurdamente grande, que elas no íntimo sabem, mas não fazem nem ideia do tamanho ainda. Isso, Lena Romão, Kemuel Santos, Olga, eu já falei, vou repetir, vocês não fazem ideia do tamanho daquilo que o universo está preparando para vocês. Por mais que vocês meditem, estão fazendo os exercícios, mas é muito grande. E vocês precisam o quê? Acreditar no invisível, não naquilo que eu estou falando. Eu estou falando porque entrei numa meditação, numa conexão com vocês, através daquele programa nosso, Magia Mental, mas você precisa entender que isso vai acontecer com vocês, não é comigo. Nem em mim que vocês têm que acreditar. Eu não quero que ninguém venha aqui acreditar. O Ada é o mestre. Eu não sou mestre, já falei isso para todo mundo. Sou igualzinho a cada um de vocês que está do outro lado da tela.
Qual é a diferença? Eu estudei, pratiquei e estou aqui explicando para vocês. Repito o que eu falo sempre nas lives. Eu não venho aqui ler conteúdo, eu venho ler e explicar exatamente a forma que você precisa colocar em prática na sua vida. Né? Então é isso que você precisa entender. Acreditar no invisível. Eu vou dar um outro exemplo para ver se fica mais claro, se abre de vez a mente de vocês para entender aquilo que eu vou falar para vocês. Gente, todo domingo eu estou aqui, vocês sabem disso. Pelo menos 2 vezes por semana. Durante a semana eu tenho feito uma ou outra live, mas todo domingo eu estou aqui reforçando isso para vocês entenderem. Ah, mas o que está acontecendo? Cara, faz as meditações, faz os exercícios que tem no nosso grupo, faz lá, tem tanto exercício bom para você entrar em transe através da auto-hipnose, para você acessar aquele estado que antecede ao sono, como diz Neville Goddard. Está lá, eu criei exclusivamente os áudios e os textos, baseados todos nos ensinamentos de Neville Goddard. Deixa eu ver se tem comentário aqui, para mim ver aqui se tem comentário, vamos ver. A Gui está dando boa noite, eu sinto muito mesmo. A Gislaine está dizendo, assisti a palestra As Leis Herméticas, de Hermes Trismegistus, e estou lendo Cabalhão. Neste momento também, minha pergunta em cima desta dualidade, como posso acessar o meu superior, minha centelha divina? Acima do pêndulo. Para fazer minhas afirmações e testemunhar, queria uma dica sua. Faço até auto-hipnose para um relaxamento mais penso que posso estar fazendo algo errado, pois já faço há mais de um mês e não vi nenhuma manifestação, ela disse, mas deve ser manifestação concreta. Gislaine, eu também li o Cabalhão e eu li por 5 vezes seguidas para poder entender. Só que olha que coisa interessante, eu tinha livros na minha casa que eu tinha lido e não compreendido e deixei jogar. Quando eu li o Cabalhão, eu fui ler os outros livros. Eu li o Cabalhão e o Cabalhão me fez entender livros que eu tinha aqui na minha casa há mais de 13 ou 14 anos. Depois eu fui ler os livros e disse, agora eu entendo, tem tudo de Cabalhão nesses livros que eu já tinha. Depois, para ler esses livros, aí eu entendi melhor o Cabalhão. Essa história do pêndulo, o Cabalhão explica que nenhuma lei pode ser infringida. Não pode ser infringida e nem burlada. Nós podemos, né, no Cabalhão, se você está lendo, você sabe que ele fala, nós podemos enganar e driblar a justiça, que as leis aqui materiais, mas essas leis, que são sede de princípios herméticos, nós não podemos burlar. Mas os grandes mestres, e aí nós estamos falando dos mestres iniciados. O que quer dizer iniciado? Seria uma pessoa que é iniciada em alguma ordem, ou seja, na maçonaria, na Rosa Cruz, né? E eles falam, inclusive, dos francos maçons, ou seja, nos Illuminatis, ou seja, em outras ordens que tem por aí. Eu falo das 3 porque é as 3 que eu pertenço, e as 3 mais conhecidas, né? A maçonaria, os Illuminatis e a Rosa Cruz. Então, quando você é iniciado, nessas ordens você vai mudando de graus, lá dentro. Quando você fica um mestre, você consegue fazer uma coisa que o Cabalhão explica. Então, você não consegue burlar a lei. Essa lei do pêndulo que ele explica, que fica passando dos polos, inclusive, positivo, negativo, ele vai sempre atingir alguém que está na 3ª dimensão. Para você subir para uma dimensão maior, a primeira coisa é fazer uma revisão. O que você quer, primeiro onde você está, o que você quer, usar a auto-hipnose, primeiro. Antes de fazer tudo do Cabalhão, e aí está um outro erro, talvez, que as pessoas cometem, é não fazer as limpezas mentais. Não se limpar, né? Você não pode entrar em um lugar completamente limpo com vestígios de qualquer tipo de sujeira. Você, por exemplo, estou dando um exemplo de sujeira mental, mas vamos falar física para a gente entender. Eu posso ir num restaurante até mal vestido, até rasgado, mas se eu estiver sujo, fedendo, eu não vou conseguir, porque as pessoas vão me colocar para fora, por causa do cheiro horrível e aí da sujeira que eu estou. E essa sujeira nós acumulamos através das memórias, né? Das memórias, que já é explicado nos treinamentos do Joe Vitale, sobre o Ho'oponopono, até a 5ª dimensão nós acumulamos memórias. Tá? Esse é o primeiro passo. E essa lei que ele fala, quando você está numa outra dimensão, você então, o pêndulo passa sem te atingir. Mas tem muitas pessoas que conseguem chegar na 5ª dimensão, talvez seja o caso brasileiro, eu não sei, mas não conseguem permanecer. E aí entra os ensinamentos herméticos, né, dos hermetistas, explicado no Cabalhão, que você não pode burlar a lei, nem infringir.
Você pode burlar a lei daqui, a lei física, a lei dos homens, né? Você pode enganar a polícia, você pode dar um golpe em alguém, você está enganando a lei, né? Agora, essas leis, nós podemos fazer com que as leis trabalhem, que é isso que os mestres fazem, umas contra as outras. Ou seja, como assim, Ada? Eu vou fugir do assunto do tema para explicar para a Gislaine, para Gilcilene. E aí, quando você pega, por exemplo, então você vai usar, qual lei você vai usar para burlar ou para colocar para trabalhar? A lei da compensação. Então, quando o pêndulo passar, ele vai compensar os movimentos do polo, dos polos positivo e negativo do pêndulo. Eu estou falando nessa linguagem porque no Cabalhão explica isso, e você vai estar numa dimensão acima. Como você vai estar? Num grau de transe, seja com auto-hipnose profundo, né? Ou numa meditação onde você se desliga. O primeiro passo para meditar é desligar do seu corpo. Se desligar do seu corpo significa se desligar de tudo que está em sua volta materialmente, mundo material. Depois, desligar-se da sua mente, mente consciente. Mente consciente é aquela que te critica. Ah, não está dando certo, eu não estou. Será que eu estou? Será que eu não? É essa voz. Então você desliga do corpo, desliga da mente, e aí fica só o subconsciente. Esse é o grau que você precisa atingir. Como eu não a conheço, nunca conversamos, né? Não sei que tipo de auto-hipnose você está usando, né? Como que você está aplicando. Enfim, eu tenho resultados dessa maneira, e todos que estão comigo no nosso grupo, lá o grupo Iluminados 1 pode falar isso, a Olga pode, a Lena, estão conseguindo exatamente, porque lá, além de explicar, nós deixamos os exercícios, os textos e os áudios preparados para isso. Bom, então, espero ter respondido a Gilcilene Marques. Se ficou dúvida, você comenta aqui, mas o nosso tema hoje não era nem Cabalhão, mas eu consegui te explicar e espero que você fique satisfeita com isso que eu te falei, ok? E as manifestações que você ainda não vê, né? A manifestação que você ainda não vê vai depender muito daquela crença que você tem, o quanto você acredita. E eu falei agora há pouco, né? O quanto você acredita, o quanto você é capaz de ir, de caminhar, de seguir para frente mesmo com as dificuldades. Estão me dando boa noite aqui, Ana Dom Terres, boa noite, primeira vez aqui, boa noite, bem-vinda, que maravilha ter você aqui. Deixa eu ver aqui, seja bem-vinda, todo mundo dando bem-vinda, obrigado, é um grande prazer estar aqui. Então, Gilcilene, me responde aí se faltou alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, para nós seguirmos aqui no tema da nossa live, que é Felizes os que creem sem ver, né? Então, vamos lá? E isso também, essa história do Felizes os que creem sem ver, quando eu contei a história aqui agora das raízes, né, do invisível, sempre é o invisível que gera o visível. Isso é fato, né? O invisível é o que está dentro de você. Você só se vê por dentro se você se abrir. E mesmo assim, se abrindo, você vai ver coração, sangue, tripa, vai ver seu tecido, mas você não vai ver o seu eu maior, o seu interior, a sua centelha divina. Você só vê a sua centelha divina com esse olho, que muitos chamam terceiro olho. É com a mente que você vai ver, ok? Deixa eu ver aqui. Sim, verdade, os exercícios mudam as crenças. A Gilene disse, grata, nos conhecemos no grupo da Thais Silvana. Ah, tá, eu lembro. Não lembro de você, mas eu lembro do grupo. Bom, então, gente, entenderam o que eu quis explicar aqui para vocês. E aí tem uma passagem, quem já assistiu, porque eu assistia muito na época, hoje eu não assisto mais essas coisas, mas quando passava, assim, toda a época agora de Quaresma, passava a história de Jesus e tal, aí lembro quando ele saía ressuscitado, então todos os apóstolos, olha, Senhor, reverenciando Jesus, e Tomé era o único que estava no cantinho, assim, ó, sei não... Né? Vocês lembram que o ator que fazia o papel de Jesus dizia, pode tocar, Tomé. E Tomé vai lá e começa a tocar nas feridas, né, nas marcas, e aí ele diz assim, é o Senhor mesmo. E aí ele começa a chorar, emocionado, dizendo, né, vendo o que está acontecendo, e aí o ator lá, o cara que faz o papel de Jesus diz, Tomé, você crê porque tocou, porque viu. Felizes os que creem sem ver. Isso está lá, então, também. E o que é esse feliz? Olha, a Gilcilene está dizendo, sim, ajudou muito, bastante gratidão. Obrigado, Gilcilene, fico grato por ter te ajudado. E sempre que pudesse, é bem-vinda aqui na nossa live. Todo domingo nós temos live e durante a semana nós temos uma,
a gente avisa no dia, olha, a live hoje, e sempre é nesse horário, às 9 horas da noite. Ana Faustino, boa noite, muito tempo não te vejo por aqui, bem-vinda de volta. Então, vocês entenderam a importância de você, primeiro, o primeiro passo que você precisa entender para ter sucesso na sua vida, seja com dinheiro, seja na saúde, seja no amor, seja na área que você quiser, é acreditar no invisível, né? Acreditar no invisível é que vai te fazer ter sucesso, porque é o invisível que vai produzir o visível. Bom, tem muitas pessoas que entram em contradição. Elas conseguem entrar, meditar, se fizer os exercícios direitinho. Porém, na metade do caminho, elas voltam. Quando termina a meditação, elas se deixam levar pela realidade. E Neville Goddard, que é o nosso forte, né? Os nossos estudos são em cima de Neville Goddard, diz, você precisa se manter no estado desejado. E outra coisa é que quando você acredita no invisível, esqueça o visível. Declare-se para você, está feito. E se está feito, por que você vai ter que ir lá para repetir, para ficar meditando sobre a mesma coisa? Então, nem você acreditou que está feito. O primeiro passo, a primeira pessoa que você precisa convencer é você mesmo. Então, se você se convenceu de que seu desejo é real, de que está feito aquilo que você está buscando, acabou, está feito, esqueça daquilo. E não ficar se martirizando todo dia, sofrendo por antecipação. Né? Não precisa. Gratidão a todos. Opa, que bom. Então, entenderam a importância de você crer sem ver? Vamos ver o que tem mais aqui separado. Algumas pessoas dizem que é necessário ver para crer, né? Eu antecipei já o que eu ia falar. A pergunta que tenho para essas pessoas, e essa coisa aqui é interessante. Olha só, para os tomés da vida, o que eu quero falar para os tomés? Eu separei isso aqui, porque, gente, eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar isso. Todo mundo aqui paga conta de luz, não paga? Vocês pagam conta de luz, não pagam? Hã? O que vocês veem? Vocês veem a luz acesa? Por exemplo, tem uma luz aqui que está bem de frente para mim, para ficar mais clara a imagem, né? Se eu tirar a luz, vou pedir para desligar. Não, desliga ali. Você vai conseguir desligar. Ela é o primeiro cabinho. Você segura firmezinho ali, isso. Ó, é esse? Ó que diferença. Aí vamos falar de dois polos, né? Luz e trevas. Vamos ligar a luz. Você não vê a eletricidade. Você vê a luz. Mas você paga a sua conta de luz mesmo sem ver, né? Agora, se você é igual ao Tomé, aí tem uma solução. Porque eu vejo a luz aqui, mas você não vê a eletricidade. E nós estamos falando dessa luz. Você não vê. Mas se você quiser tirar a dúvida, você pode ir lá, colocar o dedo na tomada e você vai ver. Aí vai falar, eu não vi, mas eu senti. Você sentiu que tem corrente passando naquele fio. Você não vê a eletricidade. O Bob Proctor diz lá no filme O Segredo, né? A mesma eletricidade pode cozinhar o jantar de uma pessoa, mas também pode cozinhar a pessoa. Porque todo mundo que mora eletrocutado mora torrado. Então, olha a importância. E isso ele foi tão feliz de escrever. Olha, por quê? Você paga a conta de luz assim mesmo, sem ver eletricidade. Então, essas experiências, eu também fui aprendendo no decorrer da minha vida. E a gente vê que elas são muito mais poderosas. Talvez, algumas pessoas podem até não concordar, ele diz aqui. Mas tenho certeza que você sofrerá se não aplicar esse princípio em sua vida. Esse princípio de crer sem ver. Porque estará indo contra as leis da natureza, que dizem, o que está embaixo do solo gera o que está em cima dele. O que é invisível cria o visível. Como seres humanos, estamos acima da natureza. Somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, que são as nossas raízes, a vida flui suavemente. E se não fizermos isso, nós não vamos viver. E aí vai se tornar tudo difícil, inclusive viver vai se tornar uma dificuldade. Sabe? Isso foi uma das coisas mais importantes. Aí muita gente diz, como que eu vou corrigir isso? Olha, é inútil concentrarmos a atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo dos galhos, mas podemos modificar os que ainda vão nascer.
Por isso precisamos cavar a terra e reforçar nossas raízes. Então vamos dar um exemplo. Você tem um pé de laranja na sua casa. As laranjas nasceram, já estão frutas, e elas estão, algumas apodrecendo, outras caindo sozinhas, outras não amadureceram ainda, estão vendo. Você não tem como mudar. Não tem como mudar isso. As frutas já estão lá. Para você mudar, você precisa mudar as raízes. E mudar as raízes, no caso da planta, você tem que arrancar. Então, esse é um dos fatores mais importantes se você não mudar. Quer mudar o mundo externo? Muda internamente. Então, uma das coisas mais importantes que você deve entender é que vivemos num plano de existência. A nossa vida acontece em pelo menos 4 reinos distintos. E 4 quadrantes são o mundo físico, o mundo real, o mundo emocional e o mundo espiritual. Então, mundo físico, mundo mental, mundo emocional e o mundo espiritual. A nossa amiga Gilcilene, que está lendo o Carvalhão, vai ver muito falar sobre o mundo mental. O mundo é mente, tudo é mente, né? Então, olha só. Aí você fala, como que eu vou corrigir? Tem coisas no meu passado, eu já vi pessoas falar isso, porque quando eu atendo pessoas com a hipnose clínica, chamada hoje de hipnoterapia, profissão que eu tenho há mais de 20 anos e sou muito feliz, que eu gosto, tenho ajudado as pessoas a mudar a vida, tem coisas no meu passado que é impossível de mudar. Eu disse, por quê? Porque tem gente que diz assim, eu já matei, eu já roubei, eu já atendi pessoas assim, já atendi pessoas que estavam presas, saiu, eu fiz uma ex-mulher sofrer, ou uma mulher que fez o ex-marido sofrer. Então, o que você precisa entender? Tudo pode ser mudado. E aí, a hipnoterapia, nesse caso, vai te ajudar a voltar lá atrás e consertar mentalmente essa situação. Ou seja, te dar um outro significado, né? Te dar um outro compreendimento, porque nada acontece por acaso. O Carvalhão também tem isso. Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. É a lei da causa e efeito. É simples, não adianta. A gente quer colocar a culpa nos outros. É muito mais fácil, não é? O vitimismo. E essas pessoas, por que elas gostam do vitimismo? Porque é confortável. Olha só, se eu estivesse fazendo uma live aqui, deixa eu dar um exemplo. Digamos que no começo dessa live, eu estivesse aqui abrindo a live com essa fisionomia. Então, galera, estou precisando demais da ajuda de vocês. Sabe o que é? Não, a culpa nem é, a culpa é da minha mulher. Nossa, ela fez umas coisas que ela me largou, eu preciso da ajuda de vocês. Aí todo mundo ia falar, olha, tadinho do Abraham, tadinho. Aí eu ia escrever um monte de coisinha bonitinha ali, eu ia, que bom, obrigado, vocês estão cuidando de mim. Oh, que maravilha. Estou feliz. Isso é o vitimismo. Por quê? Porque é confortável para a pessoa vitimista. É confortável se lamentar, porque todo mundo passa a mão na cabecinha. Eu dou tapa na bunda. Eu dou tapa na bunda de quem vem se lamentar para mim. O muro das lamentações é lá em Israel, não sei onde que é, no Jerusalém, sei lá onde que é. Tem o muro da lamentação. Vai lamentar para lá. Vai choramingar para lá. Fica, tadinho, não é? Quantas pessoas... Olha, experimenta, pega um lamentador desse, um desgraçado da vida desse, choramingão, vai lá, pega ele, passa a mão na cabecinha dele. A pessoa está aqui, menino, coisa feia. Aí você vai lá, faz um cafunézinho e fala, obrigado, você é meu amigo, aí você é meu amigo. Seu amigo um cacete, seu amigo é você mesmo, rapaz. Acorda pra vida, seu amigo é você. Eu que coitadinho. Quer me falar coitadinho? Eu falo, vai. Nem falar. Mas a vontade dá, né? Manda merda. Porque, coitadinho. Agora tem gente que é feliz ouvindo coitadinho. Gente, eu conheço muito. Que é feliz. Se você falar, rapaz, você tá bem. Eu fui atender um paciente uma vez. A filha disse, lá é o seguinte, se você tem que chegar lá e falar para ele, coitadinho. Eu falei, então, eu não contrato o terapeuta, eu vou meter o pau que é seu pai, vou fazer ele se curar. E eu fiz o homem se curar, não vou contar como, mas eu fiz dentro do meu trabalho. Eu ajudei ele, né? Ele se curou. Olha só o que aconteceu. Ela disse que quando ele acordava bem,
E as filhas diziam assim, nossa, papai, hoje o senhor está tão bem, o senhor está melhor. Você está vendo? Estão querendo me matar, falando que eu estou bem, para mim não tomar remédio, para mim ir no médico, eu estou morrendo. E o velho desgramado achava que estava morrendo. 87 anos, não morreu até hoje. Não morreu até hoje. Está lá. E ele agradece demais, né? Está lá até hoje. Por quê? Porque todo mundo ficava lá no coitadinho. E pro vitimista ele só quer ouvir coitadinho. Olha, se o vitimista estiver chorando por causa de dinheiro, você dá dinheiro para ele, ele acha ruim, ele não quer, ele quer ficar lá, que você dá o ombrinho, faz cafuné e fala coitadinho, coitadinho. Esse é o vitimista. Corre desse tipo de gente. Manda merda. Corre mesmo. Se afasta. Tem comentário aqui. Seja bem-vinda, diz aqui. Aqui o meu tá parado, e aí eu tenho que ver os comentários aqui. Grata, nos conhecemos. O quê? São os que estão aqui. São os comentários atrasados aqui. Boa noite, Ada, boa noite a todos. Perdão pelo atraso, estava tirando o cochilo. Ótimo. Ana Faustina, estou aprendendo muito. Gratidão a todos. Opa, que bom. Eu fico feliz de saber que os meus conteúdos estão sendo útil para vocês. Fico muito feliz em saber. Ana Terres diz muito obrigado. Deixa eu ver que tem uns depoimentos mais longos aqui. E eu vou ler para vocês aqui, ok? Vamos ler o da Luciene Silva. Pensei isso agora há pouco. Algumas pessoas só falta dizer que somos culpados por não ser depressivos, buscar reagir diferente diante das adversidades. Se uma pessoa reclama de tudo e a gente fala que vai ficar tudo bem, ela sai falando que somos egoístas, insensíveis e várias outras coisas. Lena Romão, Adam, sonhei claramente que ouvia uma voz que explicava para mim sobre vibração, me dando até alguns exemplos. Depois me disse que eu era a fonte de vibração. Logo após, vi alguém que eu mesmo era ligado a mim, pelo abdômen. Depois nós vamos falar no privado sobre isso. Selma Sá, boa noite a todos, boa noite, bem-vinda. Então, galera, só que eu tomo água, porque eu me empolguei com os coitadinhos, né? Coitadinho que vai para os quintos dos infernos. Se nem existe, né? Vamos lá. Então, vocês precisam entender isso. Por quê? Se você ficar associado a um vitimista, você vai se tornar vitimista também. E aí entra um detalhe que eu falo. Onde está a pobreza aí? Está aqui, não está no bolso. Está aqui, na mente. É aqui que começa a pobreza, a riqueza, a prosperidade, a saúde. Tudo no invisível. Por isso o título dessa live. Felizes os que creem sem ver. Deixa eu ler mais alguns exemplos aqui para vocês, aqui, para vocês entenderem, né? Para vocês entenderem aqui. Eu já li sobre as coisas. Suponhamos, e aí eu vou explicar para vocês dentro da linguagem mais popular do mundo. Vamos dizer que você acabou de escrever uma carta no seu computador. Vamos colocar o seu computador como seu consciente? Ou não? Vamos colocar como seu subconsciente. E vamos colocar a impressora como a impressão e a materialização do seu subconsciente. Então, você está lá escrevendo, digitou, colocou para imprimir. Uma vez que mandou imprimir, vai sair o papel, a menos que você vai lá e cancela. Né? Saiu o papel, já está impresso. Você pega o papel e começa a ler. E você percebe que tem um monte de erros lá. Né? E ele foi bem claro em escrever aqui. E aí você vai fazer o quê? Você vai voltar para o computador. Por que você vai voltar para o computador? Não tem como você arrumar a folha que já foi impressa. Então, compreenda isso. Compreenda porque é importante você conferir. Ter certeza do que você quer. Porque uma vez que imprimir no consciente, o seu subconsciente imprimir isso na sua vida real, não adianta reclamar. Você vai ter que voltar lá atrás para corrigir. E aí onde entra o nosso trabalho, a hipnoterapia, a auto-hipnose que vocês lá do Grupo Os Iluminados têm. Só para as pessoas entenderem, o nosso Grupo Os Iluminados, já estamos no Iluminados 2. É um grupo pago, não é um grupo gratuito, eu não tenho grupo gratuito, né? Mas é um valor bem acessível, porque como eu disse e vou repetir, eu não faço por dinheiro esse trabalho, eu faço porque eu gosto. Então por que você não faz de graça? Porque as pessoas não valorizam aquilo que a gente dá de graça. Eu tive experiência própria de ajudar um monte de pessoas gratuita. Então, hoje, quando eu quero fazer alguma coisa gratuita, eu vou em algum lugar que tem pessoas precisando do meu trabalho e dou. Eu dou o meu trabalho. Nem a gasolina eu não cobro. Eu dou
gratuitamente e saio de lá feliz da vida, porque eu dou de coração. Né? E vocês nunca viram uma foto minha, de um lugar que eu faço de graça. Vocês nunca viram um vídeo meu falando de um paciente que eu atendi de graça. Por quê? Porque eu vou lá doar, eu não vou lá fazer propaganda do meu trabalho. E aí volto a falar, felizes os que creem sem ver. Tem gente que não me segue porque eu não tenho milhões de coisas no YouTube. Aí ele segue o cara, não, esse cara tem 2 milhões de seguidores, vou seguir ele. Tem gente por isso. Mas eu disse para todo mundo, eu não estou atrás de quantidade, eu estou atrás de qualidade. Tá? Então vamos lá falando da carta lá. Deixa eu ver se tem comentário, aprendendo muito. Aí você escreveu uma carta. Então você está lá no seu desejo, você não repete. A carta, imprimiu o papel. Você pegou o papel, e está errado, né? Você viu que está errado, não tem como corrigir. Nossa, isso aqui está errado. Mas você não colocou no correio e não enviou. O que você tem que fazer? Voltar para o seu computador e reescrever. Ou editar, ou redigir, ou corrigir, ou refazer tudo de uma vez. Mas, se você quiser ter uma nova impressão, você vai precisar redigir novamente uma nova folha em branco. Você não escreve numa folha que já está escrita. E assim você não consegue também manifestar as coisas com uma mente que já está cheia de coisas. Você precisa esvaziar o seu subconsciente, esvaziar das sujeiras. Eu não consigo colocar mais água do que aqui no espaço que tem aqui, não adianta. Se eu deixar a torneira ligada, vai permanecer a água, mas a água vai saindo. E vai ficando aqui. É isso. Então você vai precisar de uma nova folha em branco, limpinha, para imprimir de novo. É assim que você tem que fazer. Revisar. Até que ponto você acredita no seu desejo? Até que ponto você não duvida mais daquilo? Até que ponto você está convencido? E não tente convencer os outros, tem que convencer você. Porque depois que você apertar a teclinha para imprimir, o universo vai imprimir isso na sua vida. Ele vai te dar isso. Então, se você está o dia inteiro com o reclamão lá, né? O desgraçado reclamão, choramingão, né? Você está lá, e o desgraçado chorando o dia inteiro. O que você vai imprimir lá quando você for dormir no seu subconsciente? Aquele monte de merda que aquele cara ficou falando para você. E ainda vai ficar pensando, ai, tadinho, nossa, será que eu podia ter ajudado ele? Gente, não confunda. Fazer caridade não é isso. Não é isso. Você pode ajudar a pessoa. Existem milhões de maneiras de ajudar. Eu já falei como que eu vejo a caridade. Todo mundo sabe disso, né? Então, o que vocês precisam entender é isso. Roberto Nunes diz, verdade, Ada, não promete sucesso uma hora para outra, mas aprimoramento. Exatamente. Roberto Nunes está dizendo uma coisa, eu aqui quando faço live, nem lá no grupo, eu não tenho nada lá prometido, aqui você vai ganhar 1 milhão, você vai manifestar isso. Não, aqui você vai manifestar aquilo que você acredita. Você vai manifestar aquilo que você está consciente de ser. Então, você precisa fazer a revisão. Eu não posso redigir a carta para você. Você quer mandar um e-mail para mim. Eu não posso escrever para você. Você tem que escrever aí, seu e-mail vai chegar aqui. E se ele chegar errado, eu vou ler. Eu posso até supor. Puta, isso aqui talvez ela quis dizer isso. Supor. Mas se eu supor errado, vai ficar aquela impressão. Então, antes de imprimir as coisas, antes que essa grande impressora chamada universo imprima para você, imprima na sua vida, materializa aquilo que você está querendo, porque existe uma grande diferença de querer e sentir. Antes de apertar o botão, pum, imprima, revise o que está lá dentro. Que isso só você pode ver, ninguém pode ver por você. Olha, quando você faz terapia, eu não vejo o paciente. Ele que vai ver o que ele tem. Eu vou guiá-lo. Eu sou um instrumento que vou usar a hipnoterapia para que ele se vá na causa do problema e arranque de dentro dele aquilo. Entende? É ele que vai se resolver. Eu estou apenas ajudando. E como eu faço nas lives. Gente, eu estou dando ferramentas, mas eu estou dando para vocês os entendimentos que eu tive e que coloquei em prática na minha vida. E que deu certo. Foram esses pensamentos, foram esses exercícios que me levou para a Europa, novembro e dezembro, outubro e novembro, que me levou para o México, para Cancún. Quem não queria passar o tempo que eu passei? 23 dias no Mar do Caribe.
curti, passeei, depois voltei, né? Já por 2 vezes no México, 5 vezes no Uruguai, 2 vezes na Europa. Qualquer um. Eu coloquei em prática, e foi depois que funcionou comigo. Há 9 anos eu estudo Neville. Mas agora, vocês não vê live minha falando de Neville ou de lei da atração há menos de 2 anos, porque primeiro eu fui praticar, eu fui colocar na minha vida, e funcionou. E funcionou. Eu já tive em grupo, já fui enganado em grupo, também. Enganado no bom sentido, porque eu pensei que era uma coisa, era outra. Não era eu sair do grupo, não falo mal de ninguém. Cada um é cada um. Agora, o que eu venho fazer aqui é oferecer para vocês aquilo que eu aprendi e pratiquei. E Neville Goddard, não existe outro. Neville Goddard é o cara que melhor explica a lei da atração. Então, o que eu fiz? Peguei todo o conhecimento que eu tenho de hipnose, mais de 25 anos de hipnose, peguei os estudos do Ho'oponopono que eu estudo, e falei, vou fazer uma coisa para unir. Onde entra o Ho'oponopono no Neville? Opa, o Ho'oponopono entra antes para fazer as limpezas, limpa. Beleza, agora onde entra o Neville? Onde eu estou pronto? Onde eu estou preparado? E hoje eu estou tranquilo. Hoje eu consigo colocar as coisas. Lena Romão diz aqui, verdade, o maior desafio somos nós mesmos. Muitas vezes temos que insistir para colocar a verdade. Agora deixa eu dar um puxão de orelha no meu amigo aqui. Roberto Nunes colocou, a batalha mais, aí não deu para entender, renida, é o nosso mundo interior. Então, a palavra batalha, quando você diz a palavra batalha, eu sempre falei isso para as pessoas, porque eu já vi pessoas que eu falei, e aí, como é que está a sua vida? Estou batalhando. Eu falo, cara, vou embora, como é que eu pego uma bala perdida? Eu não gosto de guerra, de batalha, não vou embora. Por quê? Você precisa entender o seguinte, nunca declarar nada relacionado à batalha. Batalha significa que você está dentro da batalha. Quando você diz vitória, significa que acabou a batalha, acabou a guerra, você já é vitorioso. É assim que a gente tem que cuidar, porque as palavras também têm poder, embora o sentimento é maior, mas sempre que colocamos palavras, a gente esquece e coloca. A Olga disse, penso que as mudanças não ocorrem sem comprometimento e prática diária e constante. É isso aí. Aqui diz a nossa amiga Tânia Costa da Silva, amo Neville. Eu também. Ô, Tânia, pensa num cara que é grato até hoje por Neville Goddard. Esse homem, eu tive a oportunidade de um sonho, eu sonhei com esse Neville e para mim foi tão real. Pensa num cara que é grato, comecei a estudar há 9 anos, mas só comecei a falar dos ensinamentos de Neville Goddard em menos de 2 anos. Por quê? Porque eu comecei a entender o que o Neville queria dizer ali. Eu comecei a ter uma outra visão de tudo que esse homem, que eu chamo de mestre, quis nos dizer. E isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu falo que, olha, eu pratiquei de tudo na minha vida. Pratiquei tudo o que vocês imaginassem. Mas Neville Goddard, Ho'oponopono, Neville Goddard, Ho'oponopono, em menos de 2 meses praticando os exercícios que eu criei e que eu compreendi de Neville. Eu fui parar na Europa, né? Conheci 3 cidades italianas, eu fui dar treinamentos lá na Europa. Aí pensa, dentro da minha profissão de hipnose, ir lá ensinar outras pessoas, né? Eu não falo italiano, falo bem no espanhol, então tive no México, tive no Uruguai, né? Mas eu já tive antes na Colômbia, na Argentina. Agora, isso, eu não tenho palavras para agradecer. O que eu posso fazer, o mínimo, é pegar esse entendimento e expor aqui para vocês. Então, todo domingo, 9 horas da noite, eu estou aqui, fazendo de bom coração isso para todo mundo. Nós ficamos 1 hora aqui. Eu estou aqui, expondo, e hoje o título foi isso. Felizes os que creem sem ver. Você precisa primeiro acreditar no invisível. Enquanto você não acreditar no invisível, nada vai acontecer na sua vida. E antes que aconteça, revisa. Eu fiz uma live falando como revisar o seu dia, né? Chegar de noite, revisava, cara, quem que eu hoje possa ter ofendido ou magoado? E aí você revisa e muda esse sentimento. Cara, quem que pode ter magoado a mim? Então você tira para fora o sentimento que causou. Porque, olha,
Neville tem o sentimento é o segredo, que é o que nós estávamos estudando no nosso grupo, né? O Iluminados 1 e agora o 2. Cara, não tem palavras, não tem palavras. Ana Faustino diz, falava muito em luta, não falo mais. Exatamente isso. Então, o que eu quero que vocês entendam é, eu coloquei em prática. Cara, funcionou, vai funcionar para todo mundo. Agora, a grande diferença é que nem todo mundo tem compromisso. Não comigo, com você. Você não tem, olha, eu estou avisando, todo domingo às 9 horas eu estou aqui. Você não tem compromisso, eu vou lá assistir o Adam. Não, eu não estou aqui fazendo um show. Você tem que ter um compromisso com você e dizer, eu vou lá ver o que eu vou aproveitar hoje das palavras que o Adam vai falar para mim. Né? É isso que você tem que fazer. Deixa eu ver aqui. Tânia Costa, eu também pratiquei 3 respostas, está no 0, no agora, no fim. Grata por tudo. Eu que agradeço, Tânia, por sua presença aqui. Estou muito feliz de ter você. Seja bem-vinda. Todo domingo nós estamos aqui de prontidão. Betina diz grata por tudo. Então, meus amigos, o que você precisa entender é, não basta ler Neville. Está cheio de grupo aí lendo, né? Lendo Neville, lendo José Pimenta, ler. Ler não basta. Ler que eu falo não é você ler o livro, não. Você pegar o livro e ler, tudo bem. É pegar aqui uma live, por exemplo, fazer uma live lendo o livro do Neville. Eu vou ler o livro. Todas as lives de Neville, para quem entrou agora, aí nessa página que você está agora, tem várias lives anteriores com títulos, né? Então, você olha que você vai ver. Nós fazemos o que estamos fazendo aqui, olha. Hoje eu não consegui ler 3 folhas do livro. 3, por quê? A gente lê, explica, tira dúvida, lê, explica, tira dúvida. Esse é o meu objetivo. É ler e explicar para você, dentro do meu pequeno entendimento, o que eu entendi sobre isso. Então eu quero que vocês também coloquem em prática. Amo, funciona assim, diz a Tânia. Uma palavra posta em prática muda situações. Comigo, é assim. Então, olha, galera, faz uma revisão antes de você apertar aquele botãozinho para imprimir, não é? E para você imprimir, vou repetir, você precisa de um novo papel, que o papel esteja limpo, para você fazer uma nova impressão. E se tiver errado, corrija quantas vezes, faça meditação. Tem áudios gratuitos nessa página, no canal do YouTube lá, é Milagres da Mente. Divulga o canal, galera. Tem pouquinho lá, 400 e pouco inscritos, eu não estou preocupado com quantidade, com qualidade, mas divulga, porque lá tem áudios gratuitos para você. Tem um áudio que eu coloquei gratuito para você ouvir só de noite. Tem um áudio para você ouvir só de manhã ou durante o dia, gratuito. Tem muito áudio lá e exercício para vocês. O que eu quero, e o meu desejo é que todos vocês coloquem em prática. Porque quando a mudança começar a acontecer, ela tem que acontecer no invisível. Como as plantas, que você não vê a raiz. Se você quiser mudar o fruto de uma planta, você precisa mudar a raiz. Você precisa arrancar aquela planta e plantar outra. Não tem como, o fruto já deu, já nasceu. Então, quando tem alguma coisa na sua vida, não coloque a culpa nos outros. Porque é muito fácil colocar a culpa, não é? É muito fácil. Difícil é assumir a culpa. E não é isso que a gente quer que você assuma também. Vocês vão dizer, como assim? Não é para culpar os outros. Não queremos que você assuma a culpa. Queremos que você entenda que você precisa assumir o erro. Porque quando você assume a culpa, você entra no vitimismo. Você fica se culpando, não se perdoando. Então, quando você assume o erro, esse é o primeiro passo, uma das maiores virtudes. Assume o erro e você pode corrigi-lo. Exatamente como eu expliquei agora. Você imprimiu uma carta, ela está errada. Nossa, tem um monte de palavras. Você vai corrigir e imprimir novamente. Então, assumir o erro e nunca culpa. E nunca culpar ninguém. Porque o culpado de tudo que está acontecendo na sua vida é você. Eu demorei muito para entender isso. Pensa que não? Desde quando lançou o filme O Segredo. Eu demorei para entender porque eu achava que sempre alguém era culpado. Como diria? Não, que culpa tenho eu? Eu já fiz essa pergunta várias vezes para mim, galera. Que culpa tenho eu? Eu já fiz essa pergunta assim, o que eu fiz para merecer isso? Hein? Você nunca fez essa pergunta para você? O que eu fiz para merecer isso? Então tá aqui, boa noite, Ada. Eu me reclamava sempre, mas hoje só agradeço, suas palavras são enriquecedoras. Diz a Guilherme Marques, né?
E a Olga diz, são áudios transformadores. Então tá aí, esses áudios são gratuitos para você. Agora, você quer conhecer mais sobre o Grupo Iluminados? Ó, aqui tem gente que está lá, Olga, Lena, eu nem sei quantas pessoas estão aqui que está lá. A Lena, o Roberto, tem muita gente que está lá e que passou. Culpa e erro, aprendendo, a rede do Roberto. Somos consciência e podemos usar o livre-arbítrio e escolher o final. Exatamente assim, né? Agora, quando você escolhe o final, você precisa já viver lá no final. Como eu falei na live, acho que a passada que eu fiz sobre o jogo da vida, né? Quando você entra no jogo, você precisa entrar no jogo acreditando que você já é o vencedor. E assim são. As pessoas de mentalidade, que têm uma mentalidade avançada, as pessoas que conseguem colocar em prática a dificuldade, elas entram no jogo para ganhar. A pessoa da mentalidade pobre, vamos dizer assim, né, que eu já falei que pobreza está na mente, a pessoa que tem uma mentalidade rica entra no jogo para ganhar, né? Sempre para ganhar. E a pessoa de mentalidade pobre, ela entra no jogo pensando em não perder. É por isso que ela perde no grande jogo da vida. E é por isso que as pessoas da mentalidade rica seguem ganhando no grande jogo da vida. Porque existe uma diferença. Como você entra e como você vê as coisas. Mude a visão, mas não essa. Mude a visão com esse olho. Você vai mudar. Bom, todo mundo já sabe. Aqui diz como ajudar uma pessoa da família que só reclama. Olha, eu tive pessoas assim na minha família. E tenho até hoje, né? A primeira coisa que eu fiz foi mostrar o caminho. Agora, como temos o livre-arbítrio, eu estou sendo bem claro. Quando temos o livre-arbítrio, a pessoa te mostra o caminho. Ó, vai aqui, cara. Não, pode ir, porque eu andei aqui. E coloquei outras pessoas para andar aqui que se deram bem. Aí a pessoa quer ir por aqui. Aí eu vou pela segunda vez, cara, volta aqui. Ó, você já deu um passinho, sei, mas volta, vem aqui. Olha aqui de novo. Olha lá o que eu estou te mostrando. Não, vou por aqui. Né? E aí, vem crença. Né? No meu caso de família, foi não dá por aqui. Não é de Deus, não, vou aqui. Né? Aqui, segunda vez. Aí eu falo, então vai sozinho, me chama. Não, vai sozinho que eu não vou por aqui. Não, vou nesse aqui. Não, mas esse aí é pecado. Pecado cacete, não é pecado que não. Você quer por aqui? Então, beleza. Eu ajudo a pessoa assim, eu mostro o caminho. Ou seja, você mostra a luz, a pessoa não quer se apagar, vai embora. Vai brilhar em outro lugar, né? Então, quer ir por aqui? Eu mandei. E a minha esposa sabe. Mandei gente da minha família a merda. Me afastei deles. Ranquei todo mundo no meu Facebook. Você quer falar comigo? Manda mensagem, eu decido. Eu leio e decido se eu respondo ou não. Se a mensagem for lamentação, eu nem respondo. Se a mensagem for bandido, eu bandido. Mas se vir com lamentação, por quê? Porque eu estive lá, e não só pessoas da família, eu tive amigos, que eu fui lá e levei áudios. Agora, para as pessoas da família, eu tive que fazer mais ainda. Eu peguei a Bíblia para mostrar, ó, isso aqui é física quântica, ó, tá vendo? Não teve, Judas não existiu não é que nem conta lá. Lázaro não ressuscitou assim não. O Lázaro lá, a Bíblia está te dando um exemplo, que é você que precisa acordar para a vida. Ó, conheceis a verdade e ela vos libertará. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu estou te mostrando a verdade porque eu aprendi com o Levino cuidar da verdade. A pessoa acha que Levino cuidar de um anticristo. É o capeta. Aí o Adam é o capeta também. Não, sai de reto, Satanás. Família. Falei, ó, então vocês vão tudo pra puta que pariu, vão pra merda e não me procurem depois. Tá? Hoje já tem gente me procurando. Que me chamavam de capeta, os que me chamavam de doido. Cara, como é que você fez? Você tá feliz? Eu estou maravilhosamente bem feliz. Hoje me pergunto. Essa é a minha maneira, né? De ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Deixa eu ver aqui. Grata por você, diz a Tânia. Eu que agradeço. E, ó, Tânia, seja feito ou não, está feito. Está feito. A Olga diz, nunca entro num jogo sem convicção que vou ganhar. E dele só sai com o prêmio. Eu já entro com a convicção que já ganhei, ó. Entrar no jogo com a convicção que vai ganhar. Eu entro no jogo com a convicção que já ganhei. Só mudar a forma, é legal isso. A Sônia diz, boa noite a todos, só consegui entrar aqui, chovendo muito, internet lenta, antes sem conexão, mas vai rever. A Tânia, boa noite, amigo, abençoada semana, acredite que é, e assim será. Muito bom, gratidão. Olha,
Os meus amigos que estão na primeira vez na live, não sabem como nós encerramos a live. Nós vamos encerrar a live. Agora, os meus amigos que já estão há muito tempo, nós encerramos a live trocando energias. Tudo é energia, né? Tudo é energia. Tudo. Eu converso com o carro, eu converso com a mesa, converso. Agora, quando eu bato o pé na mesa, antigamente eu xingava, agora eu peço até desculpa para a mesa, porque eu não vi ela. Tudo é energia. Nós encerramos trocando energia. Como que nós trocamos energia? Assim como você está vendo na telinha do seu computador. As pessoas vão apertando ou o coração, ou o dedinho. Por quê? Porque eu venho recebendo essa energia. E eu vou repassando ela para vocês. E cada um de nós vamos recebendo as energias positivas. E não adianta, se tiver uma pessoa para mandar negativa, no meio, não tem problema, ela não vem. Ela não vem, se ela vem, ela bate. Então não adianta. Então, vamos lá. Todo mundo apertando para nós na live com energia. E chega! Acabou! Está feito! Uhul! Está feito, galera! Não vai ser feito, está feito! Já somos vencedores. Então eu quero que você também seja. Tá? Feliz demais por você, gratidão eterna por vocês estarem aqui, até o nosso próximo encontro, que será no meio da semana, sem avisar, eu vou avisar um dia antes, no dia, live hoje, às 9 horas, espero você, compartilha com quem você acha que precisa entender, está aí, felizes os que creem sem ver. E aí, por que as pessoas bem-sucedidas são felizes? Porque elas creem sem ver, elas aplicam, mas elas não veem o resultado, elas veem aqui, mas elas não estão vendo o visível lá, mas elas estão crendo sem ver. Comece a acreditar no invisível, que o invisível vai se tornar visível e vai produzir visível aquilo que você quer. Gratidão! Muito obrigado! E até o nosso próximo encontro. Tchau, galera! Vamos! E eu fico tão feliz de ver essas curtidas, é tanta curtida, que eu fico feliz, não dá nem vontade de acabar a live, mas eu vou ter que acabar, galera. Estou muito feliz por vocês, por cada um de vocês que estiveram aqui. Sempre vencedores, está aqui todo mundo, mas vão trocar minha energia, diz a Sônia. Aí diz a Tânia, já é assim já é, está feito. Todo mundo comentando, a Olga diz, ótimo, adorei, gratidão. Diz a Ana Dom Teles, esclarecedor, muito bom, ótimo, adorei. Então, espero que você esteja aqui com a gente todo domingo. E durante a semana, entre quarta e quinta-feira, temos uma live especial. Gratidão eterna. Até mais, galera. Tchau, tchau.